Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meu Mundo Otaku. Meu nome é Wellerson, tudo certo com vocês? E hoje eu quero comentar um vídeo de primeiras impressões, na verdade, sobre um mangá que eu li recentemente que simplesmente me pegou de uma forma, cara, que eu não consegui deixar esse mangá de lado enquanto eu não li todos os capítulos disponíveis. Um probleminha, talvez, é que ele está ativo ainda, está em desenvolvimento, então tu vai ter que esperar um pouquinho, né? E ele é uma adaptação de uma light novel, então eu conheci até pessoas que não conseguiram, né, esperar a adaptação do mangá e correram pra light novel de tão legal que o negócio é. Então hoje nós vamos comentar sobre esse mangá, e o nome desse mangá é Muzumi Janakuchi Mamagasuki Nano, ou pra simplificar aqui, Muzumi Janakuchi, beleza? Vamos comentar as minhas primeiras impressões desse mangá. Bom, para início de conversa aqui, eu vou citar dois outros animes, no caso. Eu acho que tem mangá também, mas é anime que eu vi, tá? Que se você chegou a acompanhar, ou se você conheceu, provavelmente Muzumi Janakuchi vai fazer você se interessar por ele e você vai gostar do título. O primeiro é Kanojo mo Kanojo, que é um anime da temporada, estreou recentemente, eu acho que ainda está em desenvolvimento, nem chegou a finalizar. E o outro é Domestic na Kanojo. Esse daqui eu não tenho tanta certeza se é de 2017 ou 2018, não lembro. Enfim, a história desses dois títulos aí vai bater um pouco com a história de Muzumi Janakuchi, porque nós vamos ter aqui meio que um romance proibido, né, onde a gente fica ali naquela novela mexicana, aquela expectativa do que vai acontecer, do que não vai acontecer, ou seja, um romance que não faz muito sentido, mas por algum motivo tu tá apoiando e tu quer que ele vá pra frente, sabe? Bom, e basicamente nós vamos acompanhar aqui em Muzumi Janakuchi a história de uma mulher de 30 e poucos anos, acho que é 34 anos, que começa quando ela é uma jovem ainda, tá? Então vamos fazer essa retrospectiva pra gente entrar de fato no assunto aqui. Ela é uma jovem e acaba que em um determinado momento ali da juventude dela, ela fica incumbida de fazer algo muito importante, que é cuidar de uma garotinha, porque a garota perdeu os pais e as pessoas não estavam querendo assumir essa responsabilidade, porque era um peso muito grande, tinha uma vida pra viver e não dava pra cuidar de uma criança, porque é uma coisa muito difícil de se fazer e tudo mais. E aí acaba que a única opção, né, a única coisa que resta, que é mais provável e viável naquela situação, era de mandar a garota para um internato, para um orfanato, sei lá o que seja. E a nossa protagonista, a Ayako, ela decide que isso não é uma coisa boa e que ela merece algo melhor, então ela acaba privando várias coisas da vida dela, acaba negligenciando muita coisa que ela poderia viver para cuidar da garota, né? Então ela assume esse papel de mãe, ela se torna uma mãe ainda muito jovem, e ela cuida da criança, ela cuida muito bem, inclusive, a criança tem uma vida sensacional, mas aí o mangá ele também vai retratar bastante o que a Ayako perdeu, né? A questão de sentimentos, né? Essa questão de relacionamento, ela nunca teve um relacionamento amoroso e ela perdeu a parte de você viver a vida. Claro que são contextos, na verdade são conceitos dados pela sociedade, pelo que as pessoas, né, achavam que ela perdeu, não necessariamente ela sentia toda essa carga, mas evidentemente ela perdeu muita coisa da vida dela porque ela se deu exclusivamente para cuidar da criança. Bom, enfim, a menina cresce, ela já é uma adolescente, ela vai pro primeiro ano lá do ensino médio, alguma coisa assim do tipo, e é aí que essa criança, ela, na verdade, agora uma adolescente, ela tem aulas com um cara que é um universitário 5 anos mais velho do que ela, chamado Takumi. E o Takumi é amigo de infância da garota. Então a Ayako conheceu o Takumi quando ainda cuidava lá nos primórdios da filha. Então tem uma diferença aí de 10 anos entre o Takumi e a Ayako. E aí agora, atualmente, né, como o Takumi já é um universitário e tudo mais, ele resolve que vai se declarar pra ela e externar todo o amor que o Takumi sente pela Ayako, que é 10 anos mais velha que ele. E é isso, a história de Muzumi Janakuchi é isso. E todo esse contexto é interessante, sabe? Porque você fica naquela expectativa, caraca, será que vai acontecer? Será que não vai? Ele vai se declarar? Será que ela vai corresponder? Ou não vai? O que ela vai dizer? Será que eles vão ficar juntos? Como é que isso vai acontecer? Então é muito legal a gente acompanhar tudo isso, porque principalmente o Takumi, ele sendo amigo de infância da filha dele, ela
cuidou dele quando era criança, eles tomavam banho, ela banhava, a Ayako banhava o Takumi, sabe? Naquela época o Takumi já sentia alguma coisa por ela. Então isso tudo é muito interessante. E, um ponto que é importante ressaltar aqui é a relação que o Takumi tem com a família, né, da Ayako. Como eu comentei, o Takumi, ele ajuda a filha da Ayako, então ele é como se fosse um mentor acadêmico, né? Ele é um professor, né? Ele meio que oferece aula de reforço para a filha, né? Então foi a partir disso que ele começou a desenvolver mais ainda o sentimento, na verdade o amor, porque ele realmente ama a Ayako, né? Ele desenvolveu tudo isso por ela, sendo que isso começou há 10 anos atrás, né? Então é uma coisa, eu acho que o moleque tinha o quê? 6 anos, eu não lembro ao certo. Mas enfim, começou muito cedo e é até interessante a gente pensar nisso, né? Mas, enfim, esse relacionamento aí, ele é de longa data e, enfim, ele decide se declarar e a parte onde ele se declara pra Ayako é um momento insano, né? Porque tudo que ele faz, tudo que ele fez, desde dar aula pra filha, desde tentar se aproximar da garota, inclusive a Ayako pensava que eles iam ficar juntos e posteriormente iriam se casar, e é um baque gigantesco, porque ele não gosta da filha, mas gosta da mãe. É uma coisa incrível, porque toda essa aproximação do Takumi, nada foi, sei lá, porque eu quero ajudar sua filha, porque isso, porque aquilo. Não, é porque ele queria se aproximar cada vez mais da Ayako, né? E quando ela descobre isso, é uma coisa sensacional, né? Porque ela não sabe muito bem como reagir a isso, e aí tem todo aquele conflito dela ser 10 anos mais velha, dela não saber como as pessoas vão lidar com a situação, o que pode ser do relacionamento que eles construíram ao longo desses 10 anos, né? Como isso pode desabar, dependendo, mas ao mesmo tempo tem a questão dela ter um sentimento por ele, e ao mesmo tempo não ter, porque enxerga ele como um filho, porque criou ele desde pequeno, né? Então tem um pouco dessa subversão dela parar de olhar pra ele como se fosse uma criança e olhar pra ele como um homem. E é interessante a partir do momento em que ela deixa de lado o prisma de que ele é um garoto e começa a olhar o Takumi como um homem que deseja ela, né, que ama ela. E aí já é um pouco mais diferente, porque coisas que ela fazia antigamente passam a ser um pouco mais constrangedoras. Ela tem uma reação um pouco diferente de, por exemplo, quando o Takumi, antes de qualquer coisa, ter sido tragatona, iria, sei lá, buscar a filha pra ir pro colégio juntos. E ela saía de pijama pra receber ele e tudo mais, e era algo absolutamente normal, corriqueiro, trivial pra caramba. E depois que ela passa a pensar no Takumi como um homem que ama ela, e ela sai de pijama, ela já não consegue se portar muito bem, ela fica corada, ela fica envergonhada, ela não sabe como reagir a tudo aquilo. Então é muito legal a gente ver tudo isso. E esse conflito dela querer, não querer, como é que ela vai reagir? Será que ela vai corresponder positivamente ou ela vai negar ele? Ela vai sentir ciúme em algum momento da história ali por causa de alguma coisa que acontece? Enfim, é muito interessante a gente acompanhar tudo isso. E é justamente por isso que eu citei aqui Domestic Nakanojo e Kanojo mo Kanojo, né? Que são outros títulos que tem um pouco dessa pegada, não exatamente de um cara que se apaixona pela mãe da melhor amiga, mas a ideia de um romance proibido, ou de um romance que não faz muito sentido para as pessoas, mas você tá ali achando interessante. E um ponto importante, né, eu preciso fazer esse disclaimerzinho aqui no finalzinho do vídeo, é que eu não sou conivente com todos esses títulos, beleza? Não é porque eu tô citando, não é porque eu gosto que eu aprovo tudo isso, não é isso, ok? A teoria é interessante, você acompanhar, você ver tudo aquilo, aquele clímax de novela mexicana, o que vai acontecer, sabe? Mesmo aquele clichêzão, porque eu gosto de um clichê, ainda mais um clichê romântico. Então acompanhar tudo isso é muito legal. A teoria é interessante, você vê, é legal, mas a prática, e principalmente na vida real, não é muito bem assim que funciona, não é muito aceito e no geralzão não funciona, tá? Não é assim que as coisas tocam, né? Então eu precisava comentar isso aqui porque, né, nunca se sabe, né? Bom, e basicamente é isso. Esse aqui foi o vídeo de hoje, comentando sobre as minhas primeiras impressões de Musume Janakuchi, que eu estou achando muito bom. Inclusive, eu li todos os capítulos disponíveis em, sei lá, um dia. E o que pra mim é uma coisa surreal, né? E o que? Eu acho que são 37 capítulos e eu li em um dia. Eu achei muito pra mim. Então, foi uma experiência muito legal. Tô esperando os próximos capítulos, mas como... eu não sei, pelo que eu percebi, Musume Janakuchi não é um título muito visualizado, não tem uma visibilidade muito grande, né? Ele não é muito notório, então eu não sei como funciona essa questão de ser... porque tem que ser traduzido e depois disponibilizado, então eu não sei muito bem se as pessoas que estão a cargo, né, estão responsáveis por isso, são assíduas, então eu simplesmente vou tentar esquecer, vou deixar lá acumulando, e quando tiver uma quantidade boa ali, razoável, eu vou pegar e ler tudo de novo, pra ter aquela sensação, aquela experiência e toda aquela ansiedade de novo,
novo, né? Uma ansiedade positiva dessa vez. Bom, muito obrigado por você ter chegado até aqui. Se você chegou até aqui no final desse vídeo é porque provavelmente você gostou. Peço que você deixe o like aqui porque é muito importante, ajuda a gente, certo? Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos futuros que a gente enviar, ok? E deixe nos comentários o que você achou de Musume Janakuchi. Conto muito com o vosso apoio, a gente se vê no próximo vídeo. Abraço!